Nosso bate-papo agora no Portal Mais PB é com o secretário da Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Adalberto, para começar, Lindenberg Medeiros, Adalberto Fulgêncio, Mônica Figueiredo, Leuda Sá e agora Adalberto Fulgêncio de novo. Que troca-troca é isso nessa Secretaria de Saúde, nessa pasta que o senhor volta a ocupar? A complexidade da saúde, ela impõe essa variação de secretário. Não é fácil a saúde, ela tem um subfinanciamento crônico, isso espanta muita gente. Além do mais, grandes quadros, né, da saúde, especialmente quadros com formação em medicina, eles têm um mercado, que são muito valorizados no mercado, até pela pouca quantidade de médicos que existe no país, em João Pessoa, na Paraíba, e você tem essa mudança de secretaria, mas na verdade nós estamos voltando, o rumo é o mesmo, vamos dar prioridade agora, por exemplo, na questão da Zika, né, do controle, estamos controlando bem, estamos fazendo o monitoramento das gestantes, assistência às crianças com microcefalia, depois vamos ver a história do trauminha, atenção básica. Você com 3, 4 pontos, você dá para fazer um ajuste e tocar aquilo que já foi iniciado pelas gestões anteriores. Mas essa entrada e saída não dificulta na continuidade das políticas públicas do governo, não? Dificulta do Tem uma descontinuidade? Não chega a ter uma descontinuidade, mas tem uma quebra pelo fato de você ter, por mais que você mexa pouco nas equipes, você sempre tem mudanças de equipe. Então, isso quebra um pouco o ritmo. Não diria que é a continuidade, porque a saúde está sendo tocada, de um jeito ou de outro ela está sendo tocada. Mas você tem, é bem verdade, você está correto, você tem uma quebra de um pouco de desequilíbrio nas relações interpessoais, interinstitucionais, porque a rede é muito grande. João Pessoa tem 4 hospitais, tem 4 CELs, tem 3 centros de atenção integral, você tem prática integrada, 192 equipes da família. Você estava já enturmado e tocando, como diz você, na articulação política. Você tinha feito estava fazendo um trabalho de talvez até de porta-voz do governo em algumas ocasiões, do governo municipal, e de defesa desse governo. Você sai, e esse vácuo, quem ocupa? Não, temos diversos quadros. Você tem o Diego Tavares, que eu acho que é um quadro que gerenciou bem o Banco Cidadão, batendo metas em cima de metas, é uma grande vitrine do governo atual. O governo Cartacho é bom e Diego tem contribuído para isso. Ele pode também cumprir esse papel. Você tem o Zene Bezerra do Planejamento, que já foi chefe de gabinete, pode cumprir isso, o próprio Elan também pode ajudar. Então você tem determinadas pessoas que possam cumprir isso institucionalmente. Não faltou exército para Luciano Cartacho, não? Porque Cartacho, quando não é ele que fala, era você. Agora não tem você. Agora tem que ser o próprio prefeito Luciano Cartacho. A Câmara tem pouca gente que se dispõe a esse debate. E, por outro lado, o governador Ricardo Coutinho tem um grande exército e uma artilharia montada todo o tempo contra a gestão municipal. Cadê esse exército de Luciano Cartacho que não aparece? Talvez porque Luciano entenda que uma eleição tem mais a ver com democracia com que a guerra. A guerra é a negação da política. Mário Soares dizia que na guerra, a diferença da guerra para a política é que no cenário de guerra você só morre uma vez. No cenário da política você morre diversas vezes. Talvez o governador esteja muito voltado para guerrear e está isso espelhado na fala de Ronaldo Barbosa, que diz que o governo e o PSB está armado até os dentes. O prefeito Cartacho é um novo tipo de liderança. Como é que Cartacho vai enfrentar, o governo vai enfrentar esse exército armado até os dentes? Vamos enfrentar mostrando o que o governo fez. Na área da educação, não tenho a menor dúvida. Batemos todos os governos anteriores. Na educação infantil, no ensino fundamental, com investimentos os mais variados, inclusive negociado com pais de alunos, com professores e com os próprios alunos. O PSB diz que a política de educação de João Pessoa não passa de inauguração de ar-condicionado. É porque ele não sabe o que significa fazer uma escola, assistir uma aula com 40 graus centígrados. Ou talvez essa compreensão afirme que só quem tem direito a isso são os filhos mais abastados, de famílias mais abastadas. Pergunta ao professor, pergunta ao pai do aluno e pergunte ao aluno se ele está gostando ou não. Até porque foi o OPSA, o Orçamento Participativo Criança e Adolescente, que pediu, são 60 mil alunos na rede municipal, e mais ou menos 5, 6 mil participaram do OPCA, que é uma OPC da criança e do adolescente, e que solicitaram a climatização. Pergunte a esses meninos e essas meninas. E mais, pergunte aos diretores se não já melhorou a presença do aluno. O aluno fica mais satisfeito, mais tranquilo na sala de aula. A aula está sendo desenvolvida com mais eficácia, com mais determinação por parte daqueles que fazem a aula, que é o professor e que é o estudante.
Então, isso é uma forma que eu acho até deselegante de você fazer uma comparação. A educação não se resume apenas à climatização, tem muito mais coisa. A educação infantil, abertura de vagas, etc. Você tem também outras áreas do governo que é justamente isso que o prefeito Cartacho, que para mim representa uma nova forma de liderança, que não é só aquela liderança de ficar fazendo reuniões para discutir quem vai ser candidato a vereador ou quem vai ser candidato a prefeito. Onde essa forma de liderança se diferencia frontalmente, ao seu ver, da liderança que se contrapõe ao projeto de Cartacho de João Pessoa, que é o governador Ricardo Coutinho? Onde é a diferença? Ela é dialógica. O prefeito Cartacho, ele mais do que ouve, ele escuta. Né? Então, para tomar uma decisão, muitas vezes você tem que passar pelo menos uma noite. Isso não tem a menor dúvida que o prefeito Cartacho, ele nunca toma uma decisão de supetão. Né? É uma decisão que demora o tempo suficiente, é curtida para que seja uma decisão a mais próxima daquilo que pode ser feita dentro das possibilidades do mundo da política e da questão orçamentária e financeira. É muito bom ser gestor no tempo das vacas gordas. O prefeito Cartacho tem sido gestor no tempo das vacas magras, pagando em dia, investindo na cidade. Então, essa é uma forma. Com exemplo, o prefeito Cartacho, ele vai para a procissão desde o tempo que ele era jovem. Então, isso é um exemplo. Então, o prefeito Cartacho não dialoga com as religiões, com os templos religiosos, com a fé das pessoas apenas em tempo de eleição. O prefeito Cartacho leva a criança lá na escola, no futsal. Então, isso é com exemplo, com sedução, com conquista. Então, com relações públicas. O prefeito Cartacho dialoga um novo tipo de liderança, que muitas vezes não está acostumada. A gente que é mais da militância política, vocês que são mais da imprensa, voltada para o mundo da política, muito acostumado com a forma tradicional de fazer política. Querendo ir para o embate, querendo arengar, querendo fazer comparações entre obras. A gente não, a gente está dizendo que é importante investimento por parte do governo do Estado, com a ajuda do governo federal, por exemplo, em fazer aquela obra ali no Geisel, né? Que inclusive movimentou mais de 700 mil toneladas de areia. Né? É fundamental que a gente perceba que essas obras são necessárias para João Pessoa, para a grande João Pessoa, e que a gente acha que é o papel do Estado mesmo. O Estado tem que investir na mobilidade. Nós não ficar fazendo essa disputa pequena. O prefeito deflagrou uma série de contatos com lideranças políticas da Paraíba, do senador José Maranhão ao senador Cássio Cunha Lima, que é o comandante do PSDB aqui na Paraíba. 30 anos de militância política no PT, você e Luciano Cartacho. Vocês imaginavam que um dia estariam prestes a fazer uma composição com o PSDB? Eu tenho relação com o senador hoje, Cássio Cunha Lima, no PSDB, desde 1990. E quem nunca queria relação com o Cássio não era a gente, era Ricardo Coutinho dentro do PT. Eu era chamado de direita dentro do PT. E Ricardo sempre foi chamado de esquerda. Lá em 90, quem primeiro fez aliança com o Cássio para ser eleito governador, quebrando acordo com o Maranhão, que tinham elegido prefeito da cidade, foi Ricardo Coutinho. Então, esse jogo aqui na Paraíba, ninguém tem, vamos dizer assim, um argumento mais um do que outro forte, uma moral política para dizer fulano não está impedido de fazer aliança com Beltrano. O que o prefeito fez, e fez bem e deve fazer mais ainda, é apresentar para os 3 senadores da República que tem um pedido de empréstimo já abençoado pelo Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, precisando do aval do Senado para 100 milhões de dólares que tem a ver com o desenvolvimento da cidade, baseado em sustentabilidade para 30 anos. Então, o prefeito Cartacho, ele vai conversar com o PSDB, vai conversar com o PMDB, vai conversar com outras forças políticas, no sentido de trazer investimentos para a cidade de João Pessoa. Se daí avançar para uma aliança que venha em cima de grandes valores e não em cima das circunstâncias, esperar o dia 30 de junho para botar seu vice na chapa e formar uma vaga do Senado. A gente se faz alianças em cima daquilo que é melhor para a cidade de João Pessoa. Se os senadores do PMDB e do PSDB aprovam esse empréstimo, tem disposição, pode sim, quem sabe, daqui a 2, 3 meses a gente está alinhados do ponto de vista eleitoral. Mas que essas alianças tenham um mínimo de fundamento, um mínimo de causa, e não simplesmente ficar ao bel prazer das circunstâncias minimamente eleitorais. Adalberto Fulgêncio, secretário de Saúde de João Pessoa, obrigado pela entrevista aqui no Portal Eu que agradeço.